tudo bem? Voltamos com mais um episódio do nosso podcast de gastronomia, o Mudando Vidas, um podcast do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui em Caxias, na Serra Gaúcha. E hoje a gente está com uma dupla aqui de experts e vamos falar de um assunto muito legal. Eu, pelo menos, adoro. Vamos ver quem é que está aqui. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou um entusiasta do whisky, aluno do Senac, e hoje eu vim trazer alguns tipos diferentes de whisky para mostrar que o whisky não é tudo igual. Olá, tudo bom? Sou o Zé Roberto, bartender, sommelier e instrutor do Senac. E vim aqui hoje para apresentar alguns drinks de whisky baseado nos whiskies que temos aqui hoje. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor, coordenador dos cursos de gastronomia do Senac e historiador nas horas vagas. Estamos aqui justamente para ter um papo etílico, mais uma vez. E hoje, principalmente, eu sou o arroz de festa, como diz a Denise, né? Porque isso aqui é um mar para mim que ainda está um pouco distante. O Matheus não conhece e eu, para quem me conhece, sabe que eu adoro drinks em geral, no sentido de não só beber, mas principalmente de fazer. Fui aluna do Senac, sou formada pelo Senac, então gosto muito desse universo. Tenho no meu canal o Drink da Bancada, onde eu ensino algumas dicas ali para quem gosta desse mundo da coquetelaria. E todo mundo sabe, quem me conhece bem de perto, que a minha base, meu espírito preferido é o whisky, é o bourbon, eu gosto muito. E não sabia que teria essa pauta, foi uma surpresa para mim. Eu fiquei sabendo sexta-feira que nós gravaríamos esta semana essa pauta aqui. Fiquei surpreendida positivamente, vou dizer, porque também vou tirar várias dúvidas com o Gabriel aqui. Vamos lá, então. O uísque é tudo igual? Não, o whisky não é tudo igual. A gente tem diversas variáveis na produção do whisky, né? Tanto onde ele é feito, mas principalmente os grãos utilizados, né? Tem whiskies que nem alguns a gente tem aqui que usam apenas cevada. Temos outros também que a gente vai usar outros tipos de grão, que nem no bourbon tem que ter no mínimo 51% de milho. E tem aqui um blend, por exemplo, que vai ser uma mistura de whiskies, né? De diversos tipos de grãos. Geralmente é trigo e o restante, né? Os single malts, assim, que são whiskies apenas de cevada, né? Que compõem um blend, que é o que a gente tem assim mais à disposição no mercado, né? Fora o barril, que pode ser maturado, que nem aqui a gente tem um barril de carvalho europeu, que tem uma nota mais escura, né? Um barril que continha vinho Jerez. Então a gente vai ter aqui, né, nuances diferentes, né, para o whisky. E a gente hoje talvez tem pouca opção no mercado, mas tem uma infinidade de coisas aí para a gente poder estar descobrindo no mundo do whisky aí que a gente não tem muito acesso. Quando eu fui olhar para montar essa pauta de hoje, eu me surpreendi com um dado que de 2021 até 2023, então muito recentemente, a gente teve um aumento aí, em médio de 16% no consumo de whiskies no Brasil, porque a gente sabe que não é a principal bebida que realmente o pessoal mais gosta, por uma série de situações, né? A gente tem aquela sensação de que o uísque ele vai dar muito mais calor, né? Do que qualquer outro destilado, né? Do que, por exemplo, uma vodka, que a gente toma numa temperatura muito mais gelada, né, Zé? Assim, então, que tu vai experimentar numa temperatura mais quente, na verdade, né? E a gente tem aquela sensação de que o uísque é muito mais forte, de que o uísque é uma bebida de inverno, de que o uísque é uma bebida mais elitizada. E tem um aumento considerável aí, né, no consumo. Tu acha que em função do quê? Tudo isso que eu falei são sensações, são verdades? Eu acho que muito é verdade, tá? O whisky realmente, sim, ele é uma bebida que ele vai te esquentar, tem uma graduação alcoólica alta, né? Mas acho que, por mais que eu defenda muito o consumo dele puro como degustação, tem várias outras maneiras, né? Que depois o Zé vai poder falar aqui de ótimas maneiras de a gente consumir o whisky também, né? Com os drinks. Eu acho que esse aumento ele tem muito a ver, que é uma tendência mundial, assim, né? De descobrir novos whiskies, né? De ter muita coisa nova, assim, no mercado. Nos anos 80, assim, que começou a ser mostrado coisas mais diferentes, né? E isso é uma coisa que está acontecendo, assim, né? Tá cada vez mais, assim, o pessoal tentando trazer outros tipos de maturação, experiências, assim, né? Tipo, aqui eu tenho barris ex-bourbon e esse Jerez, mas tem hoje barris com outros tipos de vinho,
que tinham outros tipos de bebidas dentro também, né? Com rum, com brandy, coisa assim. Então, hoje tem muita coisa diferente. Eu acho que essa curiosidade, o acesso à informação também de estar começando, assim, hoje tem muito pouca coisa no Brasil, mas já tem mais do que, sei lá, 5 anos atrás, antes desses dados, né? Então, acho que essa informação chegando também desperta a curiosidade, como aconteceu no meu caso, né? E começa, assim, a se ter um consumo maior, né? Mas acho que é uma tendência mundial e, sim, a gente precisa adaptar um pouco, assim, ao nosso estilo de vida, assim, do brasileiro, talvez, né? Mas ele cabe como boas ocasiões, assim, eu acho que chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, que talvez já vai estar de noite, não está mais tão quente, poder, assim, tomar ali que seja 20, 30 ml da bebida, assim, relaxar, prestar atenção nela ou não, assim, né? Mas pegar uma abordagem diferente, né? Talvez vai casar mais, assim, com o nosso paladar também, assim, vai despertar uma curiosidade, um interesse na pessoa, né? Quando nós fizemos o episódio sobre drinks, que o Zé já participou conosco, a gente fez um contraponto aí sobre a questão do consumo da cerveja e o consumo dos drinks, né? É que tu bebe muitas garrafas ou muitas latas de cerveja, né? E o drink tu bebe 1 ou 2 em relação à concentração alcoólica, né? Na verdade, a saciedade ou a sensação que tu busca, ela é diferente de acordo com o que tu vai consumir. E é exatamente isso que tu fala. Uma dose de uísque, ela já te dá uma sensação, né, que equivale, às vezes, a 3, 4, 5 garrafas de cerveja, né? Uhum. Então, o consumo, ele é menor em relação ao que tu beberia. E isso, acho que também é que é algo cultural, porque se a gente for olhar quem consome cerveja e etc., está acostumado a ficar muito tempo em algum lugar consumindo aquele produto. Uhum. Em contraponto a tu experimentar um copo e ok, né? Entende? Então, são diferenças culturais aí, não é só o paladar ou o que eu gosto, o que eu não gosto. Sim, acho que tem isso também, né? A gente tem aquela coisa de ficar bebendo ali bastante cerveja, ou até o drink, assim, também, pegar uma coisa, talvez, brasileiro, eu geralmente vejo que gosta de drinks mais leves, muitas vezes, para muito mais doces, né? muito mais doce, para ficar mais fácil de tomar, né? E o uísque, ele precisa de uma abordagem diferente. Eu sempre digo que o uísque, ele demanda paciência, né? Não só para fazer ele, que muitas garrafas aqui tem uma década ou mais aqui de tempo para ficar pronta, né? Mas também, assim, do próprio apreciador, né? Porque eu digo assim para quem está começando a apreciar, tu não vai pegar de primeira, assim, as notas, todas aquelas camadas de sabor, que nem eu, que já treino isso há algum tempo, né? Precisa se tu já vende outras bebidas de degustação, assim, fica mais fácil. Mas para quem não tem esse hábito de degustar as bebidas, assim, vai levar um tempo, vai precisar um pouco de prática, né? Então, é uma abordagem diferente, né? Uma cultura diferente, é um jeito diferente de beber, né? Então, é mais para quem está interessado, assim, em realmente redescobrir o uísque. Porque tem muita gente que tem, talvez, um Johnny Walker em casa e nunca percebeu que ele tem uma fumaça nele. Então, a gente tem uma abordagem diferente, fugir um pouco do copo com gelo, copo largo ali, para uma tacinha ISO, prestar atenção mesmo na bebida, em vez de só degustar, botar ela goela abaixo, assim, né? Degustar, isso mesmo, né? Às vezes degustar, o pessoal acha que é muito, assim, talvez pomposo, mas é tipo apreciar a bebida mesmo ali, olhar ela com outra cara, assim, né? Mas sabe que, na verdade, se a gente for olhar, falando novamente em cultura, em forma de consumir a bebida, olhando para a nossa região aqui, para a região sul, onde a gente tem... a gente foi acostumado, principalmente aqui na Serra, a identificar diferenças entre os vinhos. Uhum. Então, tu tá partindo do mesmo pressuposto, porque tu tem que saber diferenciar um vinho do outro. Né? Então, tu já treina o teu paladar para isso. Uhum. Se a gente for olhar, a proposta é exatamente a mesma, né? Eu consegui saber o que tem, o que está compondo naquela bebida, né? Uhum. Então, eu acho que para nós aqui, da nossa região, em função do hábito do vinho e de ter essas percepções, a gente talvez esteja mais propenso para conseguir identificar essas nuances nessa bebida. Não que... E espero que seja popularizado, né? Sim, sim, sim. A gente tem, assim... Hoje eu sigo várias pessoas no Instagram, a gente vê conteúdo no YouTube, assim. Então eu fico feliz porque já tem, tipo, gente fazendo conteúdo sobre uísque de norte a sul, né? Sim. Então, mas aqui embaixo tem mais, assim, produção. Tipo, aqui a gente tem uma baita destilaria, a Union aqui de eu quero de falar Bento, disso, né? porque é um outro... Sem te cortar, mas para ti já ter a subsídio. Sim.
De 2019 a 2013, cresceu 200% a produção de uísque no Brasil. E muito em função dessas destilarias que nós temos aqui. Sim, Quer sim. falar? Sim, temos a Union, né? Tem a Lamas, que é em São Paulo também. Tem várias outras envasadores independentes, está surgindo também. Tem o pessoal da Alba ali, que eu sei, que é do ladinho ali, Monte Belo do Sul, se eu não me engano, do lado de Bento ali, acho que esse é o nome da cidade, que ele faz outras bebidas. Eles também estão, por exemplo, adquirindo uísques da Union, pegando um barril de alguma vinícola ali de perto e fazendo um uísque único, diferente, que a gente talvez não teria acesso se não fossem esses envasadores independentes, né? Então, tem várias maneiras, assim, né, do mercado começar a florescer no Brasil, digamos assim, né? Então... E é importante explicar, né? Por que fica diferente do que seria envasado lá na Union. Porque se eu já boto num outro barril que já está curtido com uma outra bebida, tem uma outra camada de sabor, eu já tenho um outro produto. Sim, exatamente, né? Até, por exemplo, falando desse rótulo aqui, né? Esse aqui é um rótulo que ele é um extra turfado, então ele vai ter bastante fumaça. Essa cevada que eles importam ela lá da Escócia, defumada. Então, matéria-prima importada. E depois ele passa para uma finalização em PX, barril de PX, né, que é o vinho Pedro Ximénez, que é uma subdivisão dos vinhos Jerez. Então, ele vai trazer uma característica mais doce, notas de frutas secas, assim, tem um parentesco aqui, que esse aqui é o Oloroso, que também é um vinho Jerez também, um outro tipo de vinho Jerez. Então, isso aqui já vai trazer uma característica bem diferente, por exemplo, se tu comparar com essa turfada da Union, que é um outro rótulo deles, que só não tem essa finalização em barril de vinho Jerez, né? Então já vai ter uma proposta bem diferente um do outro, assim, uma camada de sabor diferente. Então é isso que a gente fala, que o whisky não é tudo igual, né? Tem um universo de possibilidades ali dentro dele. Só para o pessoal saber, esse daqui é produzido aqui bem pertinho, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Exatamente. E a própria apresentação, né? A gente já percebe um cuidado em todo o produto, né? Exatamente, ele não perde nada, assim, não deixa nada a desejar comparado com qualquer uísque aí. Qualquer, eu não vou dizer, né? Porque tem uísques de propostas muito acima desse, né? Mas no que ele se propõe, ele cumpre muito bem o que ele se propõe, assim. E principalmente a qualidade dele, assim, um whisky muito bem feito. Eles fazem barril de cobre, em alambiques de cobre, da mesma maneira que é feito na Escócia, o mesmo processo que é feito lá. Esse aqui até a matéria-prima vem toda de lá, eles têm uma parte que é feito com o nosso malte Pilsen nacional da Grada aqui, que também é uma matéria-prima excelente, né? Muito melhor, talvez, do que um whisky feito de milho, de outros tipos de cereais, né? Então, ele é um single malt com uma ótima matéria-prima, feito num processo bem rigoroso. Eles trabalham ali com ótimos barris também, a maioria dos barris são ex-bourbon, né? Como a maior parte do whisky é feita com esse tipo de barril. E ele não deve nada para ninguém, assim. A gente que acaba, talvez, não dando atenção merecida para ele, né? Por ser um produto nacional, a gente talvez não acreditar que tenha gente aqui no Brasil com potencial, né? Vamos apresentar ele, vamos apresentar com certeza. Vou colocar o Zé aqui na nossa conversa, então. Eu ia só pedir a palavra, antes do Zé, só para mim não parecer, né? Mas eu tenho que dar meu pitaco, Mas ali quando tu falou da questão da cerveja, a gente tem que consumir muito mais para ter uma certa saciedade alcoólica, se é que eu posso dizer isso. É legal, tem um livro que se chama A História do Mundo em 6 Copos. Que ele vai falar que o processo de destilação vai começar oriundo das grandes navegações. Porque na época era muito mais perigoso se beber água do que bebidas alcoólicas. Com certeza. E se carregasse toda a cerveja e todo o vinho necessário, o navio ia afundar. Por causa do peso. E aí começa o processo de destilação, onde vai surgir o whisky, que é o equivalente à cerveja, com muitas aspas o que eu estou falando. E o conhaque, que é o equivalente ao vinho também, com muitas aspas. Fecha o meu parêntese. E o historiador, né, nosso mestre em história, ele sempre tem algo para contribuir com uma pitada assim muito sagaz, né, para complementar algum assunto. Zé, vou propor o seguinte: a gente conversa um pouquinho dos drinks que tu pode fazer com esses aqui, conforme tu for escolhendo o drink, o rótulo aqui, falando o que seria adequado fazer. Aí o Gabriel fala um pouquinho das características e por que adequaria. Pode ser assim? Pode, sim. Então vamos lá. Quais são os drinks à base de uísque? Vamos começar a conversa assim. Tu que é nosso professor no Senac, inclusive está acontecendo, né, os drinks de verão agora nesse momento. Hoje começa, né? Hoje já tem aula. Hoje tem aula de novo. Hoje tem aula. Mas tu, todos os dias, o teu trabalho é realmente dentro de um espaço onde tu faz a preparação de coquetéis e drinks. Conta pra gente quais os drinks mais populares com uísque.
Então, vamos lá. Hoje posso dizer que o Manhattan é um drink simples, dá para se fazer, por exemplo, com um 12 anos. Né? Por quê? Porque ele é como o Gabriel já disse, um uísque que tem uma fumaça. Posso brincar com ele fazendo ele defumado, esse próprio drink. Pego ali o uísque, boto um vermute tinto, no final uma taça bem gelada e para agradar ou para fazer uma coisa um pouco diferente, dou uma defumada nele. Posso defumar essa taça antes? Posso. De uma outra maneira, com outro equipamento, posso defumar. Enquanto eu preparo o drink, eu deixo a taça defumando. Após a defumação dela, eu sirvo a bebida. Então, essa defumação vai estar. O único detalhe é cuidar nessa defumação. Os elementos para fazer essa defumação. Porque como ele já tem no seu sabor, no seu aroma, uma fumaça, aqui, eu posso exagerar na fumaça e aí se perde toda a característica do drink. Né? Uhum. Mas seria legal para começar com um uísque bem mais leve, bem mais em conta, né, para se fazer. Dá para fazer com esse. Quer falar as características dele? O Johnny Walker, ele é um whisky que ele tem uma turfa leve, ele tem, assim, notas bem tradicionais, assim, do whisky, né? Caramelo, baunilha, o toffee, que é um caramelo um pouquinho mais passado ali. Tem também alguma coisa de fruta seca, assim, que ele é um blend bem rico, assim, tá? É um whisky que é acessível, assim, e não vai ficar, sei lá, exorbitante o preço do drink. Também não é uma coisa, assim, com muitas arestas, que a gente diz, assim, que vai muito para um lado, assim, o whisky, não vai desbalancear o drink, né? Vai trazer uma complexidade sem nada ficar ali A despontando, gente pode dizer né? que é uma boa base. Uma boa base, exatamente, né? Uhum. O que mais aí que a gente tem? Bem, então vamos partir para um drink mais também simples de se fazer em casa, um Old Fashion. E aí eu vou para que eu quero usar já este bourbon aqui. É um Buffalo Trace. Antes de tu falar do Old, vamos falar a diferença entre o whisky e bourbon. Que as pessoas acham que tudo que elas compram é o whisky. Uhum. E, na verdade, a gente consome muito bourbon. Bourbon, exatamente, né? Quando a gente pegar uma garrafa e ler, assim, o nome Bourbon aqui, a gente tá vendo aqui, tá? Ele vai dizer que ele é uma bebida que tem no mínimo 51% de milho na sua composição, então vai ser um destilado um pouco mais doce que o de cevada, tá? Uma doçura diferente, assim. E ele é sempre maturado em barril de carvalho virgem, isso é muito importante, tá? O barril de carvalho virgem, ele vai trazer as notas da madeira mais afloradas, assim, né? Porque nunca foi usado. Por exemplo, se pegar aqui um Johnny Walker, boa parte da bebida que foi aqui é barril que já foi usado várias vezes, tá? Então, aqui é outro tipo de barril, mas também é um barril que já foi usado. Já tinha vinho antes, alguma coisa assim, que já tirou um pouco da madeira. Mas é proposital já pegar o sabor desse vinho para chegar aqui na bebida, né? Então, valor. o bourbon, ele tem essa característica de ser barril de carvalho virgem, então, e americano, né? Então, ele vai ter aquelas notas de doce de leite, baunilha, caramelo, o floral, assim, bem mais na cara, assim, do que um Scotch, né? Isso vai trazer até para um drink, assim, uma bebida mais docinha, assim, dependendo do drink, vai combinar melhor. Qual é o bourbon mais comum que existe no mercado? O Jack Daniels. Com certeza. E as pessoas estão comprando como uísque. E é um bourbon, Ele é um né? bourbon. Na verdade, o bourbon é uma subdivisão de uísque, mas ele é bem diferente de um Scotch whisky, por exemplo, né? Ou até do nosso aqui, ele vai ser uma bebida bem diferente, né? Então, o bourbon tem essa característica da madeira estar ali muito mais presente nele, né? Vamos lá para a receitinha do Old, então. Vamos lá. Eu falei desse bourbon porque é o que nós temos aqui. É um custo-benefício bacana. Para quem não conhece, ele tem um custo-benefício bem bom. Para quem já conhece, por exemplo, o Jack Daniels, né, que é um whisky, um Tennessee whisky, né, vamos sair um pouquinho dessa... É um Tennessee whisky. É um mesmo processo do bourbon, mas tem uma outra nomenclatura, né, no final. Mas, eu tenho um Jack Daniels em casa, dá para fazer, faz com o Jack Daniels, vai ficar bem bacana também. Ou se quer conhecer novos, e nós temos hoje no mercado vários bourbons bons, com custo-benefício muito bom também. Então dá para trocar um pouquinho, sair da linha do Jack Daniels e começar a usar os novos bourbons que estão no mercado. Então tem esse bourbon que tem notas doces ali, né? E tem um pouquinho de doce nele. Então o que eu faria?
copo baixo, copo de uísque baixo, um pouco de xarope simples, mas de xarope simples. Xarope simples para... Pra- Vamos traduzir Pra quem ainda aí. não fez Pra o quem ainda curso. não fez o curso do Senac. Açúcar e água na proporção, posso usar 1 por 1 ou 2 por 1. 2 por 1. Tá? Então, esse é o xarope. Eu coloco açúcar na água, deixo ele ferver, depois descansar e ele vai se tornar um xarope. É bem mais prático que usar A gente já deixa pronto numa garrafinha, porque pronto, daí a gente isso. Depois acaba deixa- usando para todos os outros drinks. Né? Isso, aí deixa ele gelando, né, no refrigerador, enfim, ele dura bastante tempo e é bem mais prático para trabalho, né? Hoje usar o açúcar granulado dá Até para usar, mas ele pede a prática, né? É. E dentro de um copo ele pede também, ele fica, né, não deixa muito bonito esteticamente os drinks hoje. Então, voltando, copo de uísque baixo, xarope de açúcar, o uísque, em si, no caso aqui o nosso bourbon, uma pedra de gelo. Quem tem aquelas pedras de gelo, as formas de gelo com os pedrões, né, aquelas pedras grandes, uma pedra daquelas e finaliza com um bitter aromático. Né? Dá para usar, tem vários hoje no mercado também, cada um com seus preços. Que não se tem, normalmente se compra esses bitters em lojas pela internet, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá, gente? Que esse é um dos grandes motes dessa nossa conversa sobre a questão da bebida legalizada versus o mercado paralelo, né? Então, a gente vai falar fortemente aqui da importância da origem, né? De onde a gente vai comprar qualquer bebida. Então, isso que o Zé está falando é muito importante. Isso aí. Pode mexer bem por 10, 12 segundos para gelar essa bebida e só degustar. Isso aí. Esse é um drink com um bourbon. Depois a gente pode usar na mesma, voltando aqui para esse nosso whisky aqui da Johnnie Walker. Eu quero tomar que foi falado aqui sobre o whisky ser para períodos frios, né? Ele esquenta. Não, dá para tomar um whisky no verão, bem tranquilo, na beira da piscina, na praia e tal. Só saber. Um copo alto com bastante gelo, uma dose de whisky e completa com uma soda. Ou a água com gás, né? Quem não tem aquelas garrafinhas de soda, que também tem para vender, é bem prático. Pega uma água com gás, completa ali uma rodela de limão siciliano, pronto. Vai tomar e vai refrescar o corpo. Pode, sem medo nenhum. Com certeza. E é uma delícia, né? Fica muito Mas tu não bom. falou do meu preferido. De agora. Ah, eu não vou contar, senão vai Ele ficar não chato. sabe o meu preferido. Ela andou dando aula esses dias desse drink aí lá no pior restaurante. É que eu ensinei a fazer lá no restaurante do Matheus. Vamos falar do Boulevardier? Boulevardier estava aqui na boca. Então vamos lá. Porque aqui gosta muito, o Gabriel gosta do Negroni. Depois Sim, então a gente tá junto aí. Eu ia falar, eu ia chutar esse. Eu sou nesse universo aí, né? Então, só para o pessoal ficar, né, mais à parte, então nós temos o Negroni, um drink com 3 partes iguais. Campari, vermute tinto e o gin. Tá, mas eu não gosto de gin, que eu posso botar um uísque, né, na minha bebida? Pode sim, pode trocar. Ao invés do gin, coloca então um uísque. Eu colocaria o uísque acompanhando um vermute tinto mais leve, aí o Campari, né, que é um pouco mais adocicado. Então, um uísque mais neutro, pode ser aqui a gente não tem, mas pode ser o Johnny Red normal, né, acho que vai muito bem. Ah, mas eu tenho só o 12 anos. Tudo bem, pode botar o 12 anos, não tem problema nenhum. Por que dos outros 2 ingredientes que são leves? É um vermute tinto. Posso falar em marcas aqui, mas pega os vermutes tintos, o mais conhecido aí, um Martini Rosso, por exemplo, que é um vermute italiano. Então ele é mais... O final dele tem um gosto mais adocicado também. O Campari, também por ser italiano, também tem essa linha mais adocicada. Se mudar e assim vai para um Tramés, para um Carpano, são todos... Essa linha de vermutes italianos são todos assim, são adocicados. Então, por isso, para fazer um Boulevardier, um pouquinho de um uísque que não seja tão potente, né?
pra Ele poder tem que acompanhar. deixar aparecer Aparecer todos o os gosto- outros. Sempre que se faz um drink, insumos, a ideia né? é essa, né? Que Que apareçam todo mundo possa todos aparecer. os ingredientes, né? Nada, nenhum sobressaia mais que o outro. E para finalizar tudo isso, uma casquinha de laranja, um zeste de laranja, né? Para quem não sabe o que é o zeste, então corta-se uma lâmina da laranja e tira aquele líquido dela. E depois larga dentro, se quiser, ou simplesmente uma fatia de laranja ali. Vai ficar muito bem no drink também. E para terminar, um último drink aí pra gente falar, um drink à base de whisky ou bourbon, o Goodfather. Godfather. Esse é também indo lá com... Aí já muda um pouquinho a característica, né? Aí uma Vamos coisa ver o que um que pouco mais clássico aqui. Ah, Pro Godfather, eu vou fazer uma coisa aqui. Dá para usar né? Simplesmente esse o bourbon. bourbon. Mas para quebrar e manter, ver a curiosidade de como tá o uísque, eu iria nesse Union No aqui. brasileiro aqui. O brasileiro ia muito bem acompanharia ele por Pelas todas as características que ele características falou, tem. eu acho que... Eu ainda não provei, realmente não provei esse uísque. Mas ouvindo Fica a de ti, dica. que nenhum de Mas- nós experimentou aqui o que tu trouxe, né? Mas fica pelas características que o Gabriel trouxe dele, eu acho que ficaria muito bem ali. pra Conta fazer como é um que é a Godfather. receitinha aí para quem está nos ouvindo, então, para entender qual é a diferença do Goodfather. Aí. O que é? Godfather. Ele vai ter um ingrediente a mais aí que... Que ele vai com o licor, né? Vai ter o licor, A gente vai usar um amareto. um amareto ali, um licor de pouquinho De mais amêndoas, né? de amendoado ali. O amareto tem um outro, que agora eu esqueci o nome da marca, mas é de amêndoas também. Mas o amareto, sim, fica bem bacana com ele. Por isso que eu acho que vai contrastar, não vai nem como vai ser Porque um ele é um contraste drink desse bem modo. clássico, mas vai entrar um produto Sim. inovador. Então, ele vai dar uma característica, talvez ele dê uma suavizada em algum momento, porque são muitos óleos, né, no próprio drink. Se fosse usar o bourbon, seria uma combinação de doce, um pouco doce do próprio Doce, bourbon. doce, com doce, Sim, entende? sim. Então- Esse aqui que ele vai ter essas notas também mais de frutas secas, né? Aham. Amêndoa, então talvez É. não complementaria muito, né? Que vai exato, trazer mais não camadas faz o de com- sabor, né? Exatamente, Isso essa aqui é pelo a toque ideia. eu fiquei por causa desse toque do Jerez. Que daí é Sim, muito sim, mais sim, doce, sim. né? Aham. Ele tá Esse aqui muito também mais... vai ter, mas de uma maneira mais sutil, e o doce dele não é tão da fruta seca, assim, ele é mais um licoroso, assim, doce, assim, esse PX ele é bem doce, então ele vai puxar mais até para um alcaçuz, assim, não, o doce de alcaçuz, não o alcaçuz que ele é mais amarguinho, assim, né? Mas enfim, herbal, assim, né? Mas aquele doce de alcaçuz tem aquela doçura junto, assim, tâmaras, alguma coisa assim, então acho que esse aqui complementaria bem o sabor, né? Além de que a fumaça, acho que ficaria bem legal também nesse drink, né? Falando ainda do que tu tem na mesa aqui, porque o pessoal tá conhecendo, assim como eu também, algumas garrafas eu não conhecia. O que mais tu trouxe aqui? Porque a gente já falou deste. Um pouquinho desse aqui, né? A gente também falou. Vamos falar desse aqui. Esse aqui, ele tem a turfa, que é uma coisa bem interessante, pessoal. A turfa, vamos entender um pouco do De contexto onde ele é? histórico, né? Esse aqui, ele é da Escócia também, tá? Ele é da ilha de Islay. Essa ilha de Islay, ela é bem famosa pelos whiskies turfados, que são os whiskies defumados. A turfa, eles tinham uma necessidade lá de se aquecer, como qualquer povo tem, né? E não tem árvore nessa ilha. Então, o carvão deles era um carvão vegetal, tá? Que vem do solo ali mesmo, pega em alguns lugares ali, tipo meio que um pântano, assim. Tem a putrefação ali, né? Que acontece daquela grama que cresce ali, tipo, Escócia é frio. Então, no verão ela cresce, desenvolve, ele morre no inverno. E todo esse processo vai acontecendo todo ano, mais a salinidade do mar ali também, que vai trazendo isso, formava esse carvão vegetal deles ali, que eles cortam, deixam secar ali, e depois usavam para aquecer a casa deles, fazer a comida. E também, explicando um pouco aqui do processo do whisky, né? O single malt é uma cevada maltada. Então, tu vai pegar a cevada, encharcar ela, germinar a cevada, e quando ela começar a germinar, que ela acha que vai ser uma planta, não, tu vai ser um whisky. E aí tu interrompe esse processo com uma fonte de calor, e no caso deles era a turfa. Então dava essas notas defumadas ao grão, que permanecia ali durante a destilação e maturação do whisky, elas prevalecem, né, permanecem ali na bebida, e ficou uma característica
desses whiskies, e hoje não tem mais essa necessidade de fazer isso, e o pessoal ainda faz, né, para conseguir chegar nessa nota, né? E aí, esse aqui, por exemplo, diferente do Johnny Walker, ou até desse aqui, assim, que tem uma turfa, assim, mais de fogueira, madeira queimada, brasa, assim mesmo, assim, de madeira queimada, esse aqui já vai lembrar um pouquinho, assim, que talvez seja um pouquinho diferente para quem está começando no whisky, talvez não é a primeira indicação para quem está começando, ele vai lembrar um pouquinho de carne, tipo, quando pinga uma gordura na churrasqueira ali, sabe? Tem uma nota bem complexa, assim, até um pouquinho medicinal, assim, que a gente vai encontrar nas turfas, assim, nesse perfil mais de fogueira, de brasa, assim, madeira apagando, assim, uma madeira defumada, carvão mesmo. A gente vai encontrar notas essas mais de carne, assim, que isso aí tem tudo a ver com o processo que ele foi feito lá, o destilado, quantidade de cobre no processo ali que tem contato e tal, notas sulfúricas ali que vai ter, e também da onde vem a turfa, assim, né? Porque o solo ali dela, que ela foi composta, também vai trazer variáveis, e também ainda tem as notas, assim, digamos, hospitalares, assim, que vai lembrar iodo, até, assim, um esparadrapo, né? Meio engraçado falar isso de uma bebida, mas é impressionante como combina isso, sabe? Como combina com o doçor dele, como fica uma coisa, tipo, interessante, né? E pra mim me intriga muito, assim, né? Porque, tipo, poxa, a base é tudo a mesma, sabe? É o mesmo grão, é água, fermentação, sabe? Como a gente consegue ter, tipo assim, uma grande gama de nuances aqui na mesa, assim, né? Em talvez 6 garrafas bem distintas aqui, né? Fora tudo que a gente tem à disposição, talvez não tão fácil aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E acho que nos próximos anos aí já tá vindo bastante coisa para nós poder conhecer e experimentar aí também, né? A gente tem também aqui um whisky indiano, né? Que é um mercado bem forte ainda hoje em dia, tipo... principalmente para consumo interno, assim, é um dos países que mais consome uísque, a Índia, tá? Não tem assim números oficiais, mas é um dos países que mais consome uísque. Tem muita coisa de uísque deles lá que não cumpre assim a exigência para ser vendido internacionalmente, tá? Mas esse é um nome assim bem famoso. Ele tem, acho que 92 ou 93 na Bíblia do Jim Murray, que é uma autoridade assim em avaliar o uísque, então ele tem uma nota muito boa. Tá? Ele é um whisky interessante porque ele nem pode ser vendido no Brasil, isso que eu comprei em Rivera, tá? Ele tem 61,6 de álcool. Ele é um whisky que ele... foge muito o teor alcoólico a que a nossa gente legislação pode... é 54, né? Então ele tem 61,6. Ele foi tirado do barril e não foi colocado água. Aqui todos os outros da mesa que eles passaram por esse processo de diluir o uísque para chegar a 40% que nem esse. Esse tem 45, esse tem 48, esse tem 46, esse tem 50. Mas todos eles já receberam uma adição de água, que até é um mito, assim, que o pessoal diz, não bota água no meu uísque. Não, é uma coisa funcional para nossa degustação, assim, porque o uísque ele tá todo junto ali e quando a gente vai colocando água, a gente vai conseguindo separar essas moléculas. E a gente vai conseguindo perceber nuances diferentes e até para quem está começando a beber uísque, assim, tentar beber uísque puro para apreciar, para pegar essas notas, vai colocando ali uma colherinha de água a cada gole, assim, que tu vai ver que vai ficar mais fácil de tomar e tu vai começar a perceber muito mais, assim, o floral, o doce dele, assim, tu vai tipo, redescobrir uísques que você tem talvez parado na tua casa e não consegue tomar aí, que não acha, assim, uma coisa, tipo, não é minha bebida, assim. Talvez você vai começar a redescobrir, ter uma nova relação, assim, com o uísque, né? Então, podem sim colocar água no uísque, não é pecado nenhum. Como a gente viu aqui, tem uma exceção só que não tem água e eu não recomendo tomar ele sem água, porque não é por nada que a nossa legislação, né, limita ele no 54, faz mal, assim, uma graduação alcoólica muito alta. Por que o pessoal vende isso? Para tu poder justamente ter essa experiência de colocar água. E quando tu coloca água, tu separa as camadas de moléculas, ali, a volatilização fica diferente. Então, quando a destilaria fez isso aí de colocar água lá, tu meio que tu já perdeu essa volatilização. Então, tu não vai sentir aqueles compostos ali se separando do uísque. E quando tu compra um batch strength, um cask strength, que é como eles são chamados, e tu vai colocando essa água, tu tem essa experiência. Eu sempre comparo a, tipo, um café. Quando tu faz o teu café com o café moído já, e quando tu moe o teu café. Quando tu moe o teu café, tu já ganha aquele cheirinho do café moído na hora, sabe? Já são mais sentidos Exatamente, envolvidos, né? Então, é uma coisa que a gente ganha, né? Comprando, assim, uísques mais fortes. Tá, a gente não consegue comprar no Brasil, mas que nem esse de 50%, a gente consegue ir diluindo ele mais do que um a 40%. Então, a gente vai ter essas camadas de sabor liberando. Então, é interessante, sim, a gente pegar, talvez, uísques com graduação alcoólica mais forte, mesmo que a gente não vá tomar naquela graduação, né? Para ganhar essa experiência também ali de liberar esses compostos voláteis ali com a adição da água, né? Muito legal, gente, para os dois agora. Eu acho que é bem importante a gente entrar nesse assunto aí. A gente perdeu pessoas, né, nos últimos meses aí em função da bebida ilegal, né? Da produção e da venda, da comercialização ilegal de bebidas. Então, é uma pirataria, assim, que assusta. A gente tem dados alarmantes aí
do número em reais, o quanto o mercado perde todo mundo, porque tu mesmo, né, Zé, tu trabalha com isso todos os dias, né? É o teu ganha-pão, é fabricar. E é muito complicado tu trabalhar com um produto, né, sem ter garantia da origem. Eu sei que no estabelecimento onde tu trabalha, e tu é um profissional super conceituado, tu preza muito, né, pelo insumo que tu recebe. Mas muitas pessoas não têm nem conhecimento de como identificar, né, como identificar quando o produto é legalizado e quando ele não é. Então, eu gostaria de saber se vocês têm dicas assim, para a gente ter o cuidado e realmente qual é o impacto disso. Bom, então vamos lá. Desculpa. Falar de falsificação, a gente teria que voltar um bom tempo atrás, porque isso, não, claro que da forma que foi, eu não chamo nem de falsificação que aconteceu, né? Foi quase é crime, uma tentativa total, de assassinato total. da forma que foi feito. Porque a falsificação lá atrás, aqui já teve na região, até já teve vários casos assim, as pessoas na época faziam o quê? Diminuíam o líquido da garrafa, metade da garrafa era o líquido original e a outra metade, digamos, era água. Então, isso acontecia muito com vodkas, né? E destilados brancos, incolores, enfim. Isso acontecia bastante. E depois o pessoal foi mudando um pouco o estilo de falsificação, adicionando álcool 90, né? Álcool de farmácia. Não numa quantidade grande, mas apenas para completar, né? Ou a parte de álcool. Só que o que aconteceu agora foi metanol, né? E metanol, para as pessoas contextualizar, o metanol está presente até na fabricação do uísque, sim. Mas na primeira parte do uísque, para deixar o metanol presente é retirado. Então, o mestre destilador ele leva-se o teor de álcool necessário que ele precisa e depois tira a parte do metanol, que é o álcool excedente que não serve para consumo. Depois vem a segunda parte, que é tirar a parte de baixo do uísque. Então, ele vai usar só o meio, né? Mas isso é o processo produtivo da bebida, não tem nada a ver com o que fizeram, né? Só que o que fizeram foram simplesmente adicionar dentro de garrafas metanol puro. E isso teve as consequências que teve. Em algumas pessoas, uma leve dor de estômago aguda, né? Leve não, foi uma dor de estômago aguda. Em outras, perdeu a visão. E os últimos casos mais graves, que foi a morte. Mas independente de qualquer ação que tenha acontecido, reação, na verdade, é um crime, né? É um crime contra quem produz, contra quem utiliza o produto, contra quem consome o produto. E foi colocado assim à venda de uma forma sem controle nenhum, né? Era simplesmente vender aquele produto e obter um lucro em cima. Uhum. Graças a Deus, a princípio, foi controlado isso, né? Mas precisamos rever as fiscalizações em cima disso. Como fazer essa fiscalização? Todos os ministérios envolvidos, tanto da Saúde, Ministério da Fazenda, Vigilância Sanitária, todo mundo tem que estar envolvido nisso, criar uma fórmula de que isso não aconteça mais, ou se for acontecer, que seja mínimo. E hoje existem vários protocolos, né, Zé? Então, a gente tem a questão que a gente estava comentando antes de começar até a gravação do podcast. Utilizou a garrafa original, descarta, quebrando, né? Para que ela não possa ser reutilizada. Porque a grande questão é que foram reutilizadas as garrafas, então tu já ali achava que tu estava comprando um produto legalizado, um produto original, e era um reaproveitamento da garrafa, né? Sim, aí com falsificação de rótulos, lacres, tudo, né? Isso. Foi toda uma indústria envolvida. Com certeza. Então, uma dica bem certeira, né? Terminou de consumir, quebra a garrafa. Né? Então, a gente olha um restaurante, um bar,
que tem uma grande escala de consumo, né, de uma vodka, de um gin, o que for, né? Imagina, são engradados, né, que tu consome durante uma noite de festa. O ideal é que quebre, né, para que não seja reaproveitado. Além disso, a gente pode fazer o controle pelo próprio lacre, né? Ele, via de regra, o lacre original, ele tem um prisma que tu consegue identificar, né? Então, tu consegue visualizar, e uma série de outros artifícios para a gente poder identificar. O Cindy Atacadista, que está dentro da base da FEComércio, ele lançou um guia e a gente tem condições, então, de acessar, e até uma forma de apoio para quem trabalha com bebidas, né? De poder, sim, divulgar como ter o controle e garantir que o seu cliente, né, não vai ser prejudicado, considerando, por exemplo, a tua atuação, né? Hoje tu está trabalhando ali atrás do balcão, Sim. ofertando um produto, e tu tem que ter a garantia, tu é responsável pelo cliente que está ali. Mas quem vende a bebida também é responsável, né? Então, a importância de se comprar a bebida de fornecedores cadastrados, vinculados ao Cindy Atacadistas, em sites garantidos, né? Nota fiscal. Então, tem uma série de coisas que tu consegue garantir, né? E sempre lembrar, eu acho, né, Zé e Gabriel, pô, a gente tem um preço básico aí de mercado das coisas. Algo que tu tá pagando muito pouco, desconfie, não consuma, né? Descarta aquela oferta. Descarta aquela oferta, porque com certeza tu tá levando gato por lebre e tu tá consumindo um produto em que tu vai tu tá na cadeia ali de entrega de um produto que não é legal para o teu cliente, né? Então, acho que essa é uma responsabilidade de todo mundo que faz a intermediação, assim como o Matheus que manipula alimentos, ele tem a responsabilidade de comprar uma proteína, um carboidrato de procedência... Que tenha procedência, garantida, seja legalizada. né? Legalizada. Então, o que não deixa de ser, de certa forma, né, analisando bem friamente, a gente classifica como bebida alcoólica, mas numa análise bem fria e bem rasa, não deixa de ser alimento, né? Cada grama de álcool tem 7 calorias, né? Então, não deixa de ser um alimento. Então, acho que isso é bem importante. Outro ponto, só para lembrar, é bem importante também a gente comentar sobre isso, que é essa intermediação, porque a bebida, quando ela é feita no produtor, enfim, seja ele de uísque, de vodka, de gin, ela é feita lá com todo o cuidado, né? Tem todo um padrão de EPI, ela segue um protocolo muito grande. Quando sai dessa fábrica, ela vai para representantes, distribuidores, enfim. Seria legal ter, para que esses distribuidores e representantes tivessem um documento que comprovasse que realmente eles trabalham com produtos da fábrica que fez aquele destilado. Porque se não sai da fábrica, vai por um vendedor credenciado, desse credenciado vai por um distribuidor ou por um outro fornecedor de bebida, e aí já se perde tudo. Uma rastreabilidade. Então, porque eu sei que ela saiu da fábrica, mas até chegar para mim... Todo o caminho por onde ela andou. E só a nota fiscal, que nem o Matheus falou, também não é garantia, né? Sim, então, ela tem que ter um controle maior sobre esse produto, porque nós estamos falando de vidas, né? Com certeza, é isso aí. Estamos quase no finalzinho do programa, né, gente? Passa super rápido, mas eu queria falar um pouquinho da comercialização do uísque, tá? Então, eu vejo que existe aí já... como para o vinho, como para a cerveja, como para uma série de outros itens, os clubes, né? As confrarias, as assinaturas, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Gabriel? Claro. Acho bem interessante. Hoje, assim, o uísque, em geral, assim, a gente não tem assim, uma grande oferta. Se pegar um mercado, coisa assim, a gente não tem ali uma grande oferta de uísque. O mercado até não te vende de uma maneira muito intuitiva, tá ali tudo misturado, bourbon
Scotch, se tiver algum Talvez single malt. não tenha nem o conhecimento para Exatamente, fazer essa né? separação. Isso aí, né? O pessoal, eu até digo assim que o whisky, a gente talvez não tem muita demanda pela falta de oferta e a falta de oferta também não tem demanda, sabe? É meio que uma coisa assim, tipo, o pessoal acaba não conhecendo as coisas que tem e não criando essa demanda, né? Então, até eu, no meu trabalho, assim, eu tento, né, trazer coisas diferentes do pessoal. Eu trabalho com as degustações guiadas, com um mini curso de whisky, que a gente fala um pouco da o que é um whisky, a história dele, por que um bourbon é um bourbon, por que um scotch é um scotch, o que é um blended, o que é um single, as regiões da Escócia, o tipo de barril ali, com exemplos práticos, né? A gente trabalha com isso também. Então, a ideia, tipo, meio que não é nem educar, eu diria assim, mas é apresentar para as pessoas, né? Explicar o porquê, mostrar um pouco desse mundo, assim, que a gente conhece, talvez, digamos assim, uma pequena região dele só, né? Apresentar esse resto aí e tentar deixar uma coisa mais acessível, desmistificar, assim, também, que é um produto caro, assim, porque eu acho que se tu comprar para tomar na tua casa, para receber uma visita, coisa assim, tu vai pagar ali 200, 300 reais uma garrafa que vai te durar para 8, 10, 15 experiências dessas, assim, né? Então, se for contar ali, não é muito mais caro que tomar uma cerveja, que uma garrafa de vinho, assim. Então, o pessoal, se tu for contar o que eu paro, bebo um uísque e comparar com um vinho, acho que talvez eu gasto mais em vinho ou cerveja no mês do que com uísque, assim, né? Olha que é uma bebida que eu gosto e aprecio bastante, né? Então, é meio que isso, é tentar a gente, tipo, criar esse interesse nas pessoas, né? Para que elas possam ter uma demanda e a gente poder ofertar isso para elas, né? Mas é um trabalho, tipo assim, de desmistificar, de conseguir apresentar, de muitas vezes, assim, até nos vídeos que eu gravo, assim, para colocar no Instagram, quando assim, eu fico pensando, poxa, mas isso as pessoas não têm nem acesso, né, para poder comprar, né? Então, por que falar disso? Mas às vezes para criar esse interesse nas pessoas, mostrar que existe, né? Então, tem que ter esse balanço, assim, né, de trazer coisas diferentes, mas também não tentar mostrar algo como algo inviável, assim, para o público, né? Então, e isso passa pelos bares também, né, de começar a ter mais coisas, a promover mais a bebida, a tentar mostrar essas diferenças, né? Talvez hotéis, talvez o pessoal que vende os uísques, né? Tipo, não vou dizer só eu, mas tipo, bota o teu funcionário lá no Senac lá fazer um curso de drinks para entender até a questão da falsificação que a gente falou antes. É muito mais fácil um profissional treinado que conhece bem a bebida identificar uma bebida se ela tá boa, se ela com tá... certeza, educação é tudo. Então, assim, porque, tipo, como é que tu sabe se isso aqui é verdadeiro? Tipo, se tu me der uma coisa diferente disso aqui, eu conheço muito bem essa garrafa aqui já. Eu, até mesmo sem abrir ela, já tinha uma noção de perfil sensorial que ela teria. Então, pela educação, pelo conhecimento, eu vou conseguir me prevenir, né, de estar comprando alguma coisa falsificada, né, e também poder estar oferecendo algo bom para o meu cliente. Então, eu acho que o conhecimento, o estudo, a qualificação é meio que a chave para a gente estar aumentando esse mercado, criando um mercado e também podendo dar opções, né, para quem tem interesse em beber uísque. E olha bem o que o Gabriel está falando, porque no ano que vem a gente tem aí com o Zé o curso inteiro de bartender, porque hoje ele está ministrando drinks de verão, né? Isso. É isso, né? Mas no ano que vem a gente tem o ano inteiro, né? Então, são 160 horas, eu acho, né? O bartender, então, é o completo, né? Que eu acho que vai ser um ganho aqui para nossa região, porque a gente faz muito tempo que a gente não oferta e já está até à venda lá pela campanha de antecipação, né? Então, a gente vai ter aí... Realmente, e a oficina de uísques, né? Só uísques, como a gente vai ter de vários outros, como a de drinks de verão, e assim a gente vai ter uma série de outros, né? Então, sommelier de cerveja, sommelier de vinhos, todos esses já estão lá no portfólio, porque eu concordo contigo, a educação e tu capacitar muito bem o teu colaborador que está ali ofertando o produto, todo mundo está ganhando, né? Tu vai entregar um produto mais adequado, o cliente vai se sentir... vai sentir um vínculo maior, né, com o teu estabelecimento, vai sentir mais segurança, vai voltar mais vezes e a economia está girando. Eu acho que essa é a grande questão. E tu, com certeza, falando da nossa arte aí, né, Zé? O drink, o coquetel, ele tem... Meu Deus, são tantas variações, né? Tô aprendendo com uma base, o que tu pode fazer? É uma forma das pessoas, até eu estava falando com o Gabriel... lá na aula, forma das pessoas conhecerem até o uísque de uma forma diferente. Eu não sou de tomar uísque, mas tudo bem, faz um drink. Em casa ele está fazendo isso, né, fazendo um drink lá para a esposa dele ir tomando, que ela não é muito de tomar uísque, mas através dos drinks ela começa a tomar o caminho. Então, Isso, começa do uísque mais paladar. leve, alguma coisa assim, né? O último drink, tá, que eu vou dizer, e depois eu paro. Pensando nesse indiano aqui, um que é bem, né, já foi mais conhecido hoje, não é tanto, mas é refrescante igual,
seria o Main Julep. Ai, que é uma Seria, delícia, gente. Então, acho que como ele tem um teor de álcool Alto. grande, esse aqui é alto, né? Então, como o Mint Julep tem uma diluição ele fica bem gelado e tem uma diluição de água junto com ele, então Ele vai faria ficar um bem bacana. contraponto. Um uísque indiano com hortelã, açúcar, limão, gelo quebrado, né? Ou britado ali, bastante gelo britado. Dá uma mexida e Que os serve deuses da direto. coquetelaria não nos xinguem, mas é quase uma caipirinha de uísque. Ia ficar bem interessante, porque eu sei que ele tem umas notas bem tropicais, assim, de manga, abacaxi. Esse whisky ele é bem Sim. diferente do que a gente está acostumado a beber, É. assim. Ele tem características da Índia lá, assim, até aquele condimentado, assim, Sim, das comidas. sim. Ele tem umas especiarias, assim. Tudo isso que eu tô falando, tá? Essas notas, elas não vêm, assim, Ô de Zé, dá pra adição, criar né? alguma coisa com manjericão, hein? Ela Se é ele tem todo proveniente da esse fermentação, maturação. refresh né? aí, ele vai ficar meio um drink mais salgado, hein? Dá pra Já fazer pensou assim. que loucura? Interessante também. Então, esse aqui é o nosso universo, né, Zé? Não posso te convidar pra vir, porque a gente quer dominar o negócio aqui. Isso. Mas é lindo, né, ver isso e através de uma outra bebida que tem ainda um pouco, demora um pouco a entrar, principalmente aqui no sul, né, voltando aqui para a Serra. Então, as pessoas não estão tão acostumadas a tomar o uísque dessa forma. Né? Então ainda tem o uísque com energético, o uísque puro, aqui. enfim, mas conhecer outros uísques, saindo um pouco da bolha de sempre ter, né, nada contra, que é o ótimo. Falando em Johnny, né, só para distinguir um pouquinho, tu falou do single malt, falou do Johnny aqui 12, tem na garrafa 12 anos. São maltes de 12 anos realmente. Porque até um tempo atrás, sempre foi falado ali que o Red Label era 8 anos, né? Não tem idade. E não. Ele tem ali o Red Label ali 3 anos. No mínimo 3 anos, né? No mínimo Quando 3 o uísque ali, não então- tem idade declarada, aqui esse aqui não tem. Bourbon no mínimo 2 anos de maturação, tá? Para vender no resto do mundo como um uísque também tem que ter no mínimo 3, então esse aqui também tem no mínimo 3, mas ele também não tem idade declarada. Então o Red Label, ele pode ter whiskies lá até de mais tempo que isso, mas quando eles não falam, assim, geralmente a base são whiskies bem jovens, né? Porque quando a gente tem uma declaração de idade, 12 anos, 10 anos, tem vários whiskies aqui dentro dessa garrafa, mas quer dizer que todos eles têm no mínimo 12 anos. Se eu botar uma gota de um whisky que tem no mínimo 3 anos, que é o que precisa para ser chamado de whisky, ele já vai ter 3 anos. Então, quando a legislação do uísque, assim, a fiscalização, ela é bem confiável, assim, ela é bem rigorosa. Então, quando vocês comprarem uma garrafa que disser 12 anos, podem ter certeza que tudo que tem ali dentro tem 12 anos ou mais, assim. Independente dele, se for um blend, que é o caso aqui, ou se Ou- for um single, Um né, malte. que é um malte único desse. Aqui no Só- caso dela. Só acho que isso a gente não falou, né? Single é um. Isso, o single malt, para pegar bem o nome aqui, single é da Mônica Destilaria e malte apenas de malte de cevada. Porque tem o blended malt, que o Johnny, o verde é um exemplo, tá? Ele é uma mistura de vários single malts de várias destilarias, né? Feito pela Johnny Walker, né? A Nossa, Johnny Walker que faz vermelho. essa mistura, por exemplo. E aí tu vai ter o blended Scotch, que daí é o blended whisky, né? Que não vai dizer malte no nome. Ele é uma mistura de grãos, né? Trigo, geralmente, com algum whisky de malte, de cevada. E tem ainda também o single grain, ou até o blended grain, que é bem difícil de encontrar, que daí são whiskies que não tem cevada, né? Não tem cevada na composição. Muito pouquinho lá, por questão de fermentação, enzimas lá e tal, necessário. Mas a base deles são outros grãos, né? Então também tem esse, assim, que... Acho que no Brasil tem só um whisky japonês, assim, que é um single Não, eu grain. ia falar que a gente não falou aqui dos uísques japoneses, que eles são uma tendência também super delicados, tem uma outra característica Isso, bem herbácea, diferente. floral, assim, Exato, mais que daí suave. ele vai mais pro suave e daí no contraponto total, super encorpados e muito doces. A gente tem o que eu falei antes, o canadense, que exatamente. são feitos à base de maple e também a gente só compra importado, lógico. Mas são experiências bem distintas também. Um é o oposto do outro. Exatamente, né? Mas são todos uísques que estão bem em moda, assim, o pessoal fala bastante e experimenta bastante.
Já foi o tempo que o uísque era só coisa da Escócia, Irlanda, Estados Unidos. Não, Hoje é global. Assim, é global. Tem Austrália, a Alemanha tem bastante produtores, então o Brasil tem com ótimas referências. Tipo, o nosso uísque da Union aqui está muito bem falado lá fora. A gente deveria dar a mesma atenção que os gringos estão dando pro nosso uísque, assim, porque ele, não só o da Union, mas de várias outras destilarias, eles merecem bastante atenção, porque a gente tá de parabéns na produção de uísque, assim, aqui no Brasil. Muito legal. E pode-se fazer drinks com eles. Com certeza. Vou pedir para que tu dê o teu recado final, deixe o teu Instagram para o pessoal te achar. Então, começando pelo Instagram, é Trilha do Whisky, tá? A gente posta ali vídeos quase que diariamente. Tem TikTok, YouTube também com vídeos maiores. É tudo bem recente, fiz 20 dias que eu estou fazendo o conteúdo ali, então até fiquei bem surpreso, 20 dias na rede social, já estou num podcast aí, né? Então, fiquei bem feliz pelo convite. E o whisky, pessoal, deem uma... Para quem já ainda tem assim, um preconceito ou acha que não é a bebida para você, assim, dê uma nova chance para o whisky, uma nova abordagem assim, para ele. Olhem a bebida com mais calma. Fujam do trivial, do copo tumbler ali, aquele copo baixo com gelo. Peguem uma tacinha, alguma coisa assim, que vocês vão perceber coisas bem diferentes neles. Deem um tempo, assim, estudem, deem mais uma chance para a bebida aí, que tem muita coisa diferente, uma bebida bem sofisticada, uma bebida cheia de história, que com certeza vai agregar aí nos nossos encontros sociais da nossa vida aí, né, pra gente poder conversar sobre a bebida, ou até os momentos que esses encontros proporcionam, né? Então, deem uma nova chance aí pro whisky, quem ainda não assim caiu no gosto, que com certeza vale a pena, que é uma bebida bem rica, complexa aí, que a gente pode estar aprendendo muito com ela e criando bons momentos aí. A gente nem falou, né, Zé, dos long drinks aí que a gente pode fazer. A gente falou de um só, mas tem muitos que a gente pode fazer. Tem outros highballs, sim, que dá para fazer, né? E são bons aí, tira toda aquela... que são várias características. Mas não conta tudo, só lá no teu curso, lá no Sim, curso do favor, Senac né, de lá drinks. No Senac, né? Então, já tá... Semana tem 3 aulas já, né? Começando hoje. Vai até o dia 2 o curso. A gente encerra o dia 2. E o ano que vem, estão voltando com mais horas. Aí, com bartender. Aí o curso de Mais bartender completo. mesmo. Completaço bem aí. completo aí. Nesse aqui, tem algumas técnicas usadas, né? Uma forma de trabalhar, enfim, o pessoal tô sempre puxando eles ali para alguma técnica, além de fazer o drink, né? Tem a prática, tem bastante prática. E esse de bartender, então, aí engloba tudo, né? Parte teórica e parte prática e de material completinho ali também. Quem quiser falar comigo, tirar algumas dúvidas, trocar uma ideia, evento CG Zé Roberto, lá no Instagram. Só me chamar lá que eu respondo, converso com você sem problema nenhum. Então tá, pessoal. Gostou do que tu aprendeu hoje? Eu tava aqui de camarote, diferente do pessoal que tá em casa, eu tava aqui de camarote só assistindo. Então, dá pra usar na gastronomia alguma coisa? Muito, cara, muito. Dá pra usar bastante, eu só não quis entrar no mérito, porque senão eu ia me perder. Né? Mas, até porque, com certeza. né, todas essas notas ali que o Gabriel comentou, a gente pode trazer para os nossos alimentos sem problema nenhum, inclusive vai enriquecer as nossas preparações. Né? Mas então deixar aqui meu agradecimento, né, a vocês, dizer que vocês podem me encontrar no @troglio36 ou no @Senac Caxias do Sul, que lá a gente está mostrando tudo que a gastronomia do Senac está fazendo e que irá fazer em 2026 aí, recheado de surpresas. Isso aí. E tu me encontra no Denise_Sefrim, mas principalmente no @Senac Caxias do Sul, porque no @ do Senac tu vai encontrar também, além das dicas, todo o portfólio de cursos para 2026 e tem todos esses que eu já falei. Bartender, sommelier de vinhos, sommelier de cervejas, maître, muitos cursos, além do cozinheiro, padeiro, confeiteiro, as oficinas de gastronomia. E a novidade que é o técnico em gastronomia, para fazer a gestão do teu negócio focado em gastronomia. E lembrando que até o iniciozinho ali de janeiro tu tem o super desconto da campanha de antecipação. Então nos procura, nos acessa nas redes sociais para mudar de vida em 2026, né? E aprender com todo esse povo aqui que a gente está trazendo novidades sobre o nosso ecossistema de gastronomia no podcast do Senac Mudando Vidas, que é gravado aqui em Caxias do Sul para todo o Brasil. Um grande abraço para ti e até o próximo episódio.